Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bom, gente, para começar o nosso assunto, eu queria falar sobre o livro do Marcos Malvese, que é fantástico. Seres, realidade fantástica, né, Marcos? Exato. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Cris. Uma honra sempre estar contigo aqui no Enigmas. É um prazer estar de volta aqui. Fala um pouquinho sobre esse livro aqui, Marcos. Mostra aqui, ó, coloca aqui no peito e mostra para o nosso internauta. Seres, fantástica realidade. Esse aqui, Cris, e o pessoal para qual câmera que eu vou olhar? Aquela lá mesmo, né? Esse foi o meu segundo livro, né? A minha segunda obra. Como que ele surgiu, Seres, fantástica realidade? Desde muito jovem, desde que eu comecei a trabalhar como professor, né? Eu dei aula por muito tempo, eu já gostava de assuntos ligados à ufologia, como nós falamos na nossa última entrevista, e assuntos correlatos, espiritualidade, metafísica. Então eu dava sempre um jeito de trazer esse assunto no decorrer das minhas aulas. E você pesquisa esse assunto há muitos anos, né, Há Marcos? muitos anos. Eu pesquiso, na verdade, mesmo mais formalmente, desde os meus 20 e poucos anos, 24, 25 anos. Olha que maravilha, né? Então foi um longo período de coletânea de experiências que me eram contadas pelas pessoas. Como eu dava muitas aulas, né? Eu dava muitas aulas, as pessoas, eu instigava esse assunto no meio das aulas, as pessoas me contavam experiências pessoais. Ah, então, gente, então, nesses anos de pesquisa, Marcos, qual é a experiência mais contundente, mais realista que você ouviu e que você pesquisou? Conta para o nosso internauta. Olha, entre os vários casos citados nesse livro, são todos verídicos, né? Eu apenas troquei o nome das pessoas por questão de acordo com elas mesmas. Algumas histórias me chamaram muita atenção, me arrepiaram quando eu vi, quando eu escrevi, e arrepiam até hoje. Com certeza. Pelo menos a que você me contou é realmente arrepiante. Pois é, um pouco antes do programa eu estava contando para a Cris e para a Kátia uma história interessantíssima que uma aluna me contou que ela viveu no ano de 1976. Foi o ano que o metrô foi inaugurado em São Paulo e um determinado dia ela estava voltando para casa à noite e ela notou que o vagão estava cheio. Mas havia uma cadeira que estava vazia e ninguém sentava. E ela ficou encafifada com aquilo. Ela pensou, bom, eu vou sentar. Quando ela chegou, da onde ela estava, ela via o assento vazio. Quando ela chegou naquela cadeira, ela viu que havia, na verdade, uma mulher sentada ali. Era uma mulher muito mal vestida, parecia uma mendiga, uma moradora de rua, com os olhos estatelados. E essa mulher começou a encarar essa moça. O nome dessa moça era Cristina. Ela começou a encarar a Cristina. E a Cristina notou que além da mulher estar mal vestida, estar encarando, ela tinha uns traços estranhos, os dentes meio protrudentes, meio protuberantes, e um cabelo esquisito que parecia meio que artificial, mas era um ser humano. Chegou à estação onde a Cristina deveria descer, ela desceu, a mulher permaneceu no metrô. A Cristina foi a pé para casa a partir daquela estação. Em determinada esquina que ela passou, ela viu essa mesma mulher, com os mesmos trajes e olhando para ela de novo. E ela ficou meio assustada, porque ela disse, como que essa mulher já está aqui? Se eu desci do metrô agora, ela estava lá, uma pessoa de idade, como que ela chegou tão rápido? A mulher não disse nada, só ficou olhando para ela. Ela continuou no caminho para a casa dela, Cristina, passou na próxima esquina onde ela teria que entrar, que era da rua dela. E a mulher estava lá de novo, essa mesma mulher. Essa moça, Cristina, quando ela me contava essa história, ela se arrepiava toda. E eu me arrepiando também. Com certeza, né? Aí essa mulher, ela viu essa mulher pela terceira vez, né, na segunda esquina que já era da rua dela, e a mulher levantou um dedo, parecia a mão toda retorcida, como se fosse uma garra, e disse para ela, eu sempre sou a última, mas dessa vez não sou mais a última. E a Cristina não soube entender o que ela quis dizer com isso. Ela só pensou, essa mulher é louca, eu vou passar reto e vou embora para casa. A mulher, de repente, começou a se curvar na frente dela, como se estivesse passando mal, mas ela se curvou tanto que ela se fechou como que uma bola. E a Cristina percebeu, horrorizada, que a mulher parecia que estava se transformando. Ela começou a passar por convulsões. E ela descrevia até que as cores se misturavam, as cores da roupa dela com as cores do cabelo dela. A mulher se transformou numa espécie de massa, uma coisa sem forma, uma mancha no espaço. E continuou fazendo isso até que desintegrou na frente dela. E sua amiga desmaiou? Ela só não desmaiou porque ela estava com muito medo, ela queria ir logo para casa. Ela disse que ela ficou petrificada. Nossa. Ela não gritou, não viu ninguém na rua no momento, correu para casa. Nossa, eu paralisava também, viu? Pois é, eu de ouvir a história, fiquei arrepiado. Eu fiquei imaginando, né, essa história acontecer. E no teu ponto de vista de pesquisador, é um ser extraterrestre, intraterreno,
Ou é um ser espiritual, Marcos? Eu acho que esse caso, essa criatura que ela viu, é um ser interdimensional. Porque eu não sou especialista em contatos com seres espirituais, mas eu ouvi várias histórias. Mas me parece que os seres espirituais, eu pelo menos nunca vi um relato de um ser espiritual, de um espírito que fizesse isso. Que mudasse de forma dessa maneira. É a primeira vez. Pois Sinceramente, é a primeira vez. Agora, vamos contar mais um caso, que eu acho que esses casos são interessantíssimos, porque são testemunhos. E sabe por que os testemunhos são importantes? A Bíblia, por exemplo, Sim. é um livro de testemunhos, gente. Sim, exatamente. São seres humanos vivenciando uma situação e contando, relatando. Conta mais um caso para o nosso internauta. Exatamente. Esse, inclusive, era o objetivo desse livro, né? Eu contei histórias de uma maneira em prosa, mas histórias todas verídicas, né? Pedindo autorização para as pessoas para reproduzir. Um caso interessantíssimo é um dos contos que eu dei o título de O Sexto Convidado. O que acontece nesse caso do sexto convidado? Um colega meu de profissão, um professor também, ele aparece no livro como Marcelo, o nome dele é outro. Mas, enfim, certo. É um fictício. É fictício. Ele é narrado como Marcelo. Esse professor Marcelo estava interessado romanticamente numa professora da mesma escola, né? Ele se apaixonou por ela. E ela não gostava dele como colega, como amigo, não o via como de outra forma. Ele cozinhava muito bem. Toda vez que tinha festa na escola, era ele que cozinhava. Então ele resolveu dar um jantar na casa dele e convidar essa moça, essa professora. Certo. Só que como ele não queria dar uma bandeira muito grande, ele convidou outras pessoas também. Convidou outros colegas e até uma parente dele, uma prima, uma coisa assim. E o Marcelo me contou o que aconteceu nessa noite. Eu não estava, ele me contou. Bom, chegaram as pessoas, em determinado momento ele saiu para comprar alguma coisa no supermercado que tinha faltado. A empregada disse que estava faltando. E conversando com a empregada, pelo celular, ela disse, o senhor disse que vinha 5 pessoas além do senhor, mas vieram 6. Tem 6 pessoas aqui, espero que a comida seja suficiente. Ele falou, não, como tem 6 pessoas? Eu convidei apenas 5. Não, mas tem 6 pessoas aqui. Bom, ele pensou, alguém levou um parente, um amigo, levou um colega, né? Um colega. E ele perguntou para a empregada que estava falando com ele se a professora por quem ele estava apaixonado tinha ido. Ah, sim, ela está aqui também. Muito bem. Ele voltou para casa com a comida que tinha faltado, cumprimentou todos os colegas, os amigos, inclusive aquela professora, e realmente havia um homem ali que ele não tinha convidado, que ele não conhecia. Que situação, hein, Marcos? Pois é. E todos conversavam com ele, mas ele acabou percebendo que nenhum deles conhecia aquele homem. Conversavam porque ele era amigável, ele era muito gentil, um pensava que ele fosse amigo do outro. Então, ninguém o conhecia. Em determinado momento, já durante o jantar, eles estavam em volta de uma mesa e ele percebeu que esse homem olhava muito para ele fixamente. E quando ele descobriu que nenhum dos outros o conhecia, ele resolveu perguntar abertamente. Ele falou, quem é você? Quem o trouxe? O Marcelo me contando essa história. No mesmo momento que ele disse isso, quando ele perguntou, quem é você? O homem disse a ele assim, você sabe quem eu sou, você me chamou. E o Marcelo me contou, também é outra história de arrepiar, mas é verídica. O Marcelo me contou que naquele momento tudo foi ficando escuro em volta desse homem. Ele não via os outros convidados e não via mais o ambiente da casa dele. Ele via só o rosto desse homem. E o rosto do homem começou a mudar. De novo, a coisa parece mudança de forma, só que não foi assustador como naquele primeiro caso. O rosto desse homem mudou. Ele não via mais aquele homem que tinha uma aparência jovem, ele viu um homem barbudo. Depois ele viu uma mulher com olhos oblíquos, como se fosse oriental. Depois ele viu o rosto de um índio e viu algumas outras faces que lembravam deuses míticos, mas tudo muito rápido. Nesse mesmo momento ele se lembrou de uma situação que tinha acontecido com ele alguns dias atrás, que ele estava voltando para casa de carro à noite, parou num cruzamento e ele percebeu algumas pessoas estranhas, uns homens estranhos vindo na direção dele e ele pensou, eu vou ser assaltado. O Marcelo pensou isso, ele lembrando o que tinha acontecido antes. Naquele momento ele pensou, eu vou ser assaltado. Aí ele não era ligado a nenhuma questão espiritual, nada. Aí o Marcelo disse assim, Marcelo me contou o que disse, pensou no carro. Se você existe, faça alguma coisa, me proteja. Se tem alguém aí me ouvindo, me proteja. Não posso ser assaltado, estou com medo. E de repente o farol mudou, ele acelerou o carro. Se os homens eram assaltantes, ele não ficou sabendo. Depois disso, no dia do jantar, quando esse homem falou desse jeito com ele, ele lembrou. Ele falou, será que alguma coisa está se manifestando aqui? Acabou o jantar, o desconhecido continuou até o fim da noite. Quando foi a hora de todos se despedirem, né, a professora que ele gostava, os colegas, todos, ele olhou ao redor, o homem não estava mais.
Então era só ele que estava vendo o homem. Ele teve a impressão que todos viram, até aquele momento, porque conversavam com ele. Mas na hora de se despedir, ninguém estranhou que o homem não estava mais lá. Olha que interessante, hein, gente? É como se a pessoa entrasse num outro padrão de onda e enxergasse esse outro padrão, né, Marcos? Sim, sim. É como se ele tivesse visto um ser, talvez de outra dimensão, talvez um ser espiritual, de um nível elevado superior ao nosso, e que tivesse criado a ilusão de que os outros também o viam, porque ele viu os outros conversando com esse homem. Mas na hora de ir embora, ele percebeu que não, ninguém estranhou que o homem não estava mais lá. Olha, gente, a gente vai agora... Assunto interessante, né? Demais. A gente vai para um rápido intervalo e volta aí com Cátia de Gaia. Eu queria mostrar aqui, antes de encerrar, esse livro aqui do Marcos, que ele já veio falar. E a Cátia vai falar de um outro livro do Marcos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a Cátia de Gaia.